Eu tô passando o período de isolamento social com meu irmão, minha mãe e meu pai. Na quarentena, eu tô passando a quarentena com meus 2 gatos e meu namorado. Eu tô passando a minha quarentena com a minha avó e os meus bichos. Tô passando a quarentena com os meus pais. Os dois sabem, sim, mas não é que eu sentei e contei pra eles que nem aquelas coisas de filme. Minha família me aceita super bem, teve obviamente um período de aceitação, né? Intervalo de que sei que você é, mas não quero que você seja, teve isso, mas já passou por isso. Desde que eu sou pequena, às vezes minha mãe comentava, tipo, ah, não, porque quando você tiver um namorado, e aí meu pai falava, com uma namorada, tipo, pode ser o que você quiser. Quando eu me assumi tipo 4 anos atrás, que eu era pansexual. E assim, eu finjo que eu não sou e eles fingem que não sabem. Mas eles não sabem que eu sou trans. E a gente não conversa muito sobre isso, sobre pautas LGBTs e sobre mim, mas acho que todo mundo da minha família sabe. Eu acho que o que mais me incomoda é isso, eu tenho que ficar me explicando. Porque é que nem quando você fala que faz faculdade de artes, e as pessoas perguntam, nossa, mas é sério? Como é que você vai conseguir sobreviver? E aí vai lá seu primo e fala, eu faço faculdade de medicina. E eles, uau, parabéns. Eu não gosto dessa sensação de ter que ficar me explicando pros outros. Eu saí oficialmente do armário faz 4 anos, agora em 2016. Foi quando eu realmente consegui contar dentro de casa, contar pra minha mãe, e ficar tranquilo com isso, né? Eu acho que era uma liberdade que eu não sabia que eu precisava. Lá pelos meus 12, 11 anos, eu conversei com os meus pais a respeito da minha sexualidade e não ocorreu muito bem como eu esperava. Eu acabei colocando uma barreira entre a gente e eu não queria que eles me conhecessem de nenhum jeito. E agora com a quarentena a gente meio que ficou obrigado a se conhecer. Isso pra mim foi simplesmente tudo. E a gente tá reatando assim a relação. E também foi quando eu comecei a ter mais conversa com os meus pais sobre o assunto. E me fez perceber que as escolhas que eu tomar em relação à minha sexualidade vão afetar eles também, de alguma forma. E eu percebi que as conversas com os meus pais, pelo menos, me tranquilizaram um pouco, porque me fizeram perceber que eles vão me apoiar, independente das minhas escolhas. Eu moro no centro de São Paulo, então não tem outro lugar melhor para fazer experimentações, né? Para testar, né? Testar cores, testar formas de me vestir, testar formas de sair na rua. E quando a pandemia começou, eu fui perdendo um pouco dessa experimentação. Então eu acho que tem um pouco dessa ideia do sair na rua, eu consigo me ver comparativamente com as outras pessoas, né? Eu consigo ter mais uma ideia de quem eu sou. O fato de eu não estar vendo pessoas, eu não tenho muito esse comparativo, assim, eu não tenho muito essa noção, assim, de eu na sociedade, né? Eu com as pessoas, eu na rua. Então isso vai me tirando um pouco da minha luz. Agora, durante a quarentena, eu tô só com a minha irmã e minha sobrinha. A minha irmã tem um ensinamento, ela traz uma educação bem heteronormativa pra minha sobrinha. Agora que eu passo mais tempo em casa, eu tô mais contato com a minha sobrinha. Acontece, né? Se eu acabo me vestindo, seguindo alguns estereótipos masculinos, a minha sobrinha chega e pergunta, ai, mas isso não é roupa de menino? Você é menino? Eu não procuro muito me intrometer em ensinamento com minha sobrinha, porque tem minha irmã, eu não quero passar por cima, uma encrenca com a minha irmã, entende? Mas é uma coisa que me incomoda. E eu tinha muito essa questão de que a maioria dos meus relacionamentos sempre foi com homens. Então eu sempre pensei que eu pudesse não ser bi. E aí nessa quarentena que eu tive mais tempo pra pensar sobre isso, realmente vi que não, eu gosto de mulheres também. É mais essa coisa de conversar com o que tem dentro de mim e me entender e como isso afeta as relações que eu já tenho. A minha relação, assim, de conversar comigo mesmo, porque eu acho que essa quarentena traz muito forte, assim. Você precisa conversar consigo mesmo, porque chega em um momento em que você não tem mais ninguém ao seu redor. Você tá em casa, você tá sozinho, a única companhia é você mesmo. Quando eu tô em casa, é como se eu estivesse fazendo um papel. Existe eu e existe esse papel. Ultimamente eu venho recebendo alguns tipos de ataque e são coisas que eu não posso contar pra minha família, porque eles não sabem. É uma coisa que eu acho que eu não poder deitar no colo da minha mãe e chorar sobre as coisas que eu leio, porque ela não faz a menor ideia do porquê eu tô chorando. Pra gente que é trans, assim, os nomes, os pronomes, é uma coisa que é muito importante pra gente. E isso é uma coisa que eu perdi quando parou a faculdade. Faz 8 meses quase que a gente tá de quarentena, 8 meses que eu não ouço as pessoas me chamarem pelo meu nome. Então, alguma hora isso vai acabar e aqueles amigos, aquelas pessoas que te ajudam e que te respeitam, elas vão estar de volta. Vai dar tudo certo.